Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à unidade 4, cujo assunto é a região norte. E o tema 1 vai falar sobre a natureza da região norte. A região norte é uma das 5 regiões político-administrativas do Brasil e tem importância relevante, pois abriga a maior biodiversidade do mundo. Esta região é composta por 7 estados e é conhecida por ser o pulmão do planeta Terra. A região norte corresponde a aproximadamente metade do território brasileiro e a maior parte da sua área é ocupada pela floresta amazônica. A região norte abriga ainda os povos tradicionais como os indígenas, os quilombolas, os seringueiros, os castanheiros, os ribeirinhos, entre outros. São os habitantes mais antigos da região, também conhecidos como povos da floresta. Retiram seu sustento de maneira sustentável, ou seja, sem prejudicar a natureza. Embora essas comunidades tradicionais compunham uma parcela importante da população da região, atualmente a maior parte dos habitantes vive e trabalha em áreas urbanas. Ainda assim, a economia regional continua baseada principalmente em atividades primárias. Nesse slide eu trouxe para vocês o mapa político da região norte. E aí vocês podem perceber então que a região norte é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. É a região que apresenta a maior extensão territorial do país, com 3.853.671 km². Agora eu vou falar para vocês sobre o relevo e o clima da região norte. Na região norte predomina um relevo de baixas altitudes, que correspondem às depressões amazônicas e às planícies ao longo dos grandes rios. As altitudes predominantes estão abaixo de 200 metros. No interior e nas bordas das depressões ocorrem os planaltos, relativamente mais elevados que os terrenos das depressões, mas ainda em grande parte inferiores a 500 metros de altitude. Apenas no norte do estado de Roraima, onde se inicia o Planalto das Guianas, há grandes elevações como o Pico da Neblina, ponto mais alto do país, e o Monte Roraima. Clima. Um dos fatores responsáveis pelo grande volume de água da bacia amazônica são as características do clima equatorial úmido, predominante na região norte, com médias de temperaturas elevadas que contribuem para a alta taxa de evaporação. A amplitude térmica é pequena, com pouca variação de temperatura entre o dia e a noite, e entre as estações mais frias e as mais quentes. A região norte apresenta os índices pluviométricos mais altos do país, chegando a superar a 2.500 milímetros anuais em algumas áreas. Nos estados de Tocantins e Rondônia, há ocorrência de clima tropical, com invernos secos e verões chuvosos. Nesse slide, pessoal, nós vamos falar sobre a hidrografia da região norte. A região norte apresenta extensos e volumosos rios, como o Tocantins e o Amazonas. O Tocantins forma a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. A bacia amazônica é a maior do mundo e ocupa uma extensa área da América do Sul. No Brasil, abrange quase toda a região norte e parte da região centro-oeste do país. Rios e ocupação. Na bacia amazônica, circula cerca de 20% de toda a água doce do planeta, e as margens de seus rios são ocupadas por terras indígenas, comunidades ribeirinhas, vilas e cidades de tamanhos diversos. Para as pessoas que habitam essas áreas, além de serem determinantes na realização de diversas atividades do seu cotidiano, os rios representam fontes de subsistência, pois é deles que obtém água e alimentos, no caso da pesca, né, pessoal? Como a maioria dos grandes rios amazônicos atravessa áreas de planícies, há mais de 20.000 quilômetros de vias fluviais navegáveis e, em muitos casos, as embarcações representam o principal, se não o único meio de transporte de pessoas e mercadorias. Durante os meses mais chuvosos, os rios amazônicos alagam as áreas de várzea, e alguns deles apresentam variações de nível de muitos metros.
O regime de cheias e vazantes influencia aspectos da vida local, como transporte e agricultura, pois o alagamento das várzeas durante as cheias resulta em solos fertilizados que podem ser explorados quando o nível das águas está baixo. Outro aspecto que pode ser observado é o tipo de construção característico da população ribeirinha, as palafitas, que vocês já estudaram nos anos iniciais, que é aquela construção feita com madeira e fica suspensa, sobre o rio, uma forma de proteção contra as cheias dos rios. Agora eu vou falar para vocês sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta pluvial, típica de ambiente úmido e com temperaturas elevadas, que abriga grande variedade de espécies. É uma área de alta biodiversidade e que influencia o clima. Nessa floresta ocorrem matas de inundação e matas de terra firme. As matas de inundação, pessoal, se dividem em matas de igapó e matas de várzea. As matas de igapó são aquelas que são encontradas ao longo das margens dos rios, em áreas constantemente alagadas, e apresentam árvores de menor porte se comparadas ao restante da floresta, além de muitas espécies de plantas aquáticas, como a vitória régia. As matas de várzea concentram-se em áreas que alagam apenas no período das cheias, em geral entre as matas de igapó e de terra firme, apresentando algumas espécies de maior porte, como o cacaueiro e a seringueira. As matas de terra firme se situam em áreas livres das inundações dos rios e representam a maior parte da floresta amazônica. Essas matas abrigam as maiores árvores da floresta, cujas grandes copas se unem, dificultando a entrada de luz solar nas camadas mais próximas do solo e tornando o ambiente escuro e úmido. O cedro e a sumaúma são espécies características das matas de terra firme. Outras formações vegetais. A região norte apresenta outras formações vegetais e áreas de transição entre um tipo de vegetação e outro. Destacam-se os campos, que ocorrem em Roraima, e o cerrado, que cobre determinadas áreas de Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e grande parte do Tocantins. Nos estados do Amapá e do Pará, sobretudo na costa, as matas de igapó e as matas de várzea dão lugar aos mangues da Amazônia, áreas de grande biodiversidade. Região Norte e Amazônia não são sinônimos. A Amazônia é a área de abrangência da floresta amazônica, que ultrapassa os limites da região Norte e avança sobre vários países da América do Sul. É conhecida como Amazônia Internacional ou Pan-Amazônia. A Amazônia Legal, criada pelo governo brasileiro para promover o desenvolvimento regional, corresponde à Amazônia brasileira, que inclui todos os estados da região Norte, o Mato Grosso e parte do estado do Maranhão, a oeste do meridiano de 44 graus a oeste. E com isso, pessoal, nós concluímos o estudo sobre esse tema e compreendemos que a região norte abriga uma grande riqueza de recursos naturais, que é fundamental para o desenvolvimento da sua população e para o equilíbrio do nosso planeta. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.